Ei gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gira Trinco, esse é o 74º vídeo do canal e hoje eu vou falar sobre o livro Nezinho, o Ufanista, do Lucas Piccioni. Esse livro é da editora Quixote Do, editora que eu sou parceiro. Eu recebi esse livro mês passado, abril de 2024. É um lançamento e a premissa dele é muito simples. Eu vou ler aqui a quarta capa do livro porque ela resume muito bem do que ele vai falar. Abre aspas. Surpreendido com a notícia da visita do presidente, o prefeito Nezinho deseja recebê-lo com uma grande festa. Com os cofres públicos vazios, não lhe resta outra alternativa senão pedir um empréstimo para Dona Patrocínio. Quem é ela? A mais conhecida cafetina da região. Mas o que deveria ser segredo vem à tona, iniciando um grande alvoroço na cidade. E esse livro é tipo uma novela das 6, eu acho que é o adjetivo perfeito para ele, e seria uma novela de época e com um local específico. Esse livro se passa no interior de Minas Gerais e a gente vai ter referências explícitas a algumas cidades mineiras. A cidade onde se passa a história é Itupirá, uma cidade que não existe aqui em Minas. Eu não sei se tem outro estado que tem uma Itupirá, mas aqui não tem, só que as outras cidades mencionadas, elas existem. E isso dá um toque de familiaridade ao livro. Você sabe que ele é mineiro, que ele tem esse dialeto, e você sabe mais ou menos localizar onde está esse local. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que o livro ele tem uma carga universal, assim, ele poderia ser no interior de outros lugares. E aí, quando você coloca os nomes específicos das cidades, isso se perde um pouco. Não é exatamente um defeito do livro, um problema, mas eu acho que era interessante também não ter esses nomes. Eu gostaria de ter lido o livro sem essas referências para poder imaginar outros lugares também, às vezes mais distantes, onde o povo também é fofoqueiro, igual aqui em Minas. E para contar essa história, esse livro vai ter um humor um pouco escrachado, assim, ele vai ter muitos trocadilhos sexuais, e eu associei isso a uma coisa muito específica que são as pantomimas. O que são pantomimas? Fora da Inglaterra, pantomima é algo que é sinônimo de mímica. É basicamente essa arte que é uma performance, assim, que não é uma dança exatamente, é uma coisa meio teatral. Mas lá na Inglaterra, no Reino Unido, na Grã-Bretanha, a pantomima é uma coisa ligada à arte drag, é uma coisa ligada a um tipo de teatro que interage muito com o público e que também vai ter essas coisas sexuais, essas pequenas piadinhas que as crianças não vão entender, mas os adultos vão gostar. E o livro vai ter um pouco isso também, e eu achei divertido, assim, e associei imediatamente às pantomimas britânicas, que eu tenho como referência por causa de RuPaul's Drag Race, e eu nunca teria essa referência se não fosse por causa desse programa. Eu nem sabia que isso existia antes, mas é algo específico, só que é uma coisa bem direta, assim. Eu lia as piadas e falava, nossa, encaixa perfeitamente. E essas pantomimas também tem um pouco de novela, então tem essa coisa também. E como toda arte que se presta e que sabe que ela tem alguma mensagem por trás, esse livro aqui vai estar alinhado com pautas sociais. Isso fica muito evidente em um episódio que acontece nele, que é num banco, que tem muito a ver com machismo, sexismo, e a mensagem tá muito clara, assim, é muito bem colocado que aquilo é errado e que aquilo não deveria acontecer. Porém, em literatura, eu prefiro que essas coisas sejam um pouco mais aprofundadas, que tenha mais nuances, que isso não precise ser tão direto. Só que depois eu parei para pensar, depois de fazer essa anotação, que esse livro ele é baseado num roteiro. E o Lucas ele fez um curso de roteiro, o autor do livro, e ele quer escrever novelas, pelo que eu entendi. E aí, eu acho que faz sentido que isso tenha um tom mais direto, porque novelas, elas são didáticas. O meu primo, ele falava que na época de vestibular, assim, ele escrevia redações e colocava proposta de intervenção em que você fala assim, coloca isso numa novela. Isso vai alcançar um público muito grande, e isso vai realmente fazer as pessoas mudarem a percepção delas quanto a algum problema que existe na sociedade, que às vezes elas nem veem como problema. Daí, pensando por esse lado, realmente faz sentido que seja um pouco mais direto, que fique tão evidente assim o que está sendo abordado. Só que eu precisava fazer essa distinção, porque no fim das contas isso aqui é um livro, é uma literatura, não é um roteiro transcrito assim. É óbvio que é fácil adaptar isso aqui para um audiovisual, mas não é.
Então eu li sem essa noção e depois que eu fui pensar. Dito tudo isso, agora eu vou falar sobre a minha experiência de leitura e eu vou dividir em 4 partes, que são as partes do livro. A primeira parte foi uma parte que eu gostei bastante. O final dela me surpreendeu muito, eu fiquei até assustado, assim, eu nunca imaginava que aquilo era possível dentro desse livro. E aí eu fiquei animado, parti para a segunda parte com uma ideia de que tinha uma direção possível que era muito interessante e que fugia do que eu imaginava que poderia acontecer no livro. Essa segunda parte ela vai apresentar personagens de um núcleo mais afastado da cidade, um núcleo marginal, assim. São personagens mais interessantes, com quem eu me identifico mais. E eu tava curtindo, só que eu fui vendo que o livro não ia para uma direção que eu queria. E isso se confirmou na terceira parte. Era uma coisa que eu fiquei meio... ok. Mas a quarta parte tinha uma outra possibilidade também. Foi uma parte que mudou o ponto de vista, que trouxe uma nova perspectiva para o livro, e eu fiquei animado também. Só que depois eu acho que eu não gostei muito desse ponto de vista, eu fiquei meio perdido assim, e no fim das contas o livro acaba e eu não sei exatamente o que eu acho. Eu acho que eu só fiquei decepcionado que o livro não ousou tanto igual na primeira parte. Eu acho que eu queria que voltasse naquilo. Cinematograficamente, o livro parece que ele acontece aquilo, assim, ele tem essa cena, aí depois ele sai daquilo e ele não volta. E eu meio que queria puxar a câmera assim e falar, foca naquilo de novo, porque tava muito legal. Mas você não volta. E aí o livro não volta e eu fiquei assim, triste. Então, no fim das contas, eu senti que o livro não foi tão ousado quanto eu queria. Isso é um pouco pessoal, mas no fim das contas, toda leitura é pessoal, então não tem como eu falar da minha leitura de outro jeito. E aí, eu tenho que falar uma coisa que eu deixei pro final do vídeo, mas eu conheço o Lucas, eu já convivi com ele, a gente era vizinho, eu conheço mãe, conheço pai, conheço irmão. Eu realmente tive algum nível de intimidade, assim, era alguém que tava ali na minha vida de alguma forma. Eu não falo com ele há muitos anos, mas eu preciso falar algo que vale para qualquer vídeo do canal. Eu não falo de obras aqui para falar dos autores, eu não quero falar de quem escreve. É óbvio que às vezes eu trago algum elemento da vida da pessoa, porque aquilo vai estar relacionado ao que ela escreve, assim. Ela escreve a partir de vivências, a partir de experiências, a partir de um ponto de vista. Mas, no geral, eu não tenho nada pessoal com ninguém que eu comento aqui. É óbvio que se isso acontecer um dia também, eu vou evitar trazer coisas de fora, assim, da obra. Mas eu sei que isso não é exatamente simples. E eu só queria falar que ninguém é melhor que ninguém e ninguém é pior que ninguém. Eu já falei mal de gente pequena, eu já falei bem de gente pequena, eu já falei mal de gente grande, algo que as pessoas evitam fazer, e já falei bem também. Eu falo a minha opinião e eu precisava colocar isso aqui para deixar bem claro que não é nada pessoal. E pra finalizar o vídeo, se você me perguntar se eu gostei do livro, eu vou falar que no geral eu não gostei, infelizmente. Eu acho que a escrita dele foi bacana, foi algo que eu não comentei, mas ela é bem redondinha, assim, o livro é bem organizado. E isso é algo que me deixa curioso pra ver outros trabalhos do Lucas no futuro, assim. É algo que eu realmente quero ver pra onde que vai. Eu acho que pode me surpreender mais uma vez. E se focar no que eu gostar, assim, eu acho que tem potencial. Mas se você me perguntar se eu recomendo o livro, eu vou falar que não, a não ser que você goste muito de novela das 6, assim. Se você gosta desse tipo de narrativa, esse livro vai ter todos os elementos que você quer. Então é isso, gente. Muito obrigado quem ficou até aqui. Te peço para curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar alguma coisa se quiser, compartilhar o vídeo também, essas coisas todas. Muito obrigado também à editora Quixote Do por ter me mandado o livro. Um abraço para vocês e até semana que vem, gente. Um beijo.